meu gabinete, senhor presidente, e a Comissão de Direitos Humanos recebem milhares de correspondências e parte delas eu procuro repercutir aqui na tribuna do Senado, por entender que as redes sociais cumprem um papel de comunicação com o Parlamento de suma importância. E me pediram muito que eu falasse um pouco sobre o trabalho infantil, senhor presidente. Eu que falo tanto em assalariado, que falo tanto dos aposentados, dos pensionistas, que falo tanto da juventude, e tive a alegria de ter sido o relator do Estatuto da Juventude aqui nessa casa, que hoje é lei. Quero hoje falar um pouco do trabalho infantil. Na mensagem última que recebi, o remetente disse que sempre houve nós, políticos, e outras pessoas denunciarem as mais variadas formas de trabalho inadequado. E ele aqui se refere ao trabalho infantil, e que assiste no Brasil e no mundo inúmeras reportagens sobre esse assunto. E ele, na sua simplicidade, relata suas preocupações quanto ao futuro dessas crianças, que são, na verdade, crianças que ficam à mercê do trabalho escravo infantil. Na opinião dele, nós, legisladores, deveríamos ficar mais atentos ao fato de que, na maioria dos locais de trabalho, segundo ele, um filho não pode acompanhar o pai ou a mãe, e muitas vezes por falta de creche. Então ele pergunta se o filho não for com o pai ou a mãe, o que ele vai ficar fazendo? Para ele, a legislação devia incluir, sim, o provimento de creches para todas as áreas onde o pai e a mãe trabalhassem. Creche para os pequenos, ocupação com escola em tempo integral para os que, aí ele avança, os que beiram os 14 anos, ocupações extra-classe, com parques, com orientadores, escolinha, e investimento para essa meninada no esporte e na cultura. Eu quero dizer que li a cartinha dele com muito carinho e respeito e comunguei, porque respondi a ele com as preocupações que ele ali me relatava. Queria dizer que, em audiência pública recente realizada aqui na Câmara Legislativa do DF, em favor da erradicação do trabalho infantil, a diretora financeira da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT, doutora Ana Cláudia Rodrigues Monteiro, ressaltou que o trabalho infantil se combate só de uma forma, com a educação e, claro, e fiscalização. Em primeiro lugar, diz ela, com assistência social efetiva, mas sempre na linha de um processo de educação. Concordo plenamente com ela. Concordo também que as observações feitas pelo presidente da associação, procurador Carlos Eduardo de Azevedo Lima, durante a sessão solene aos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ocorreu recentemente na Câmara dos Deputados. Lá, ele lembrou que o contexto todo é preocupante, pois, além de se buscar criminalizar a infância e a adolescência, observa-se a cada instante tentativas de se avançar na supressão dos direitos basilares da sociedade, o que, em sua ótica, mostra inadmissível num pretenso Estado de Direito. Assim ele foi. Ele pontuou ainda que, ao homenagearmos o ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, deveríamos, além de barrar a famosa discussão da redução da maioridade penal, ser enfaticamente contra a redução da idade mínima para o trabalho. Os absurdos são tantos nessa área que atinge o bebê, eu digo já, a criança e o adolescente, que um deputado apresentou um projeto de lei
para criminalizar a criança já no útero da mãe, baseado na história da mãe e do pai. Ele diz que dá para prever se a criança vai ser do mal ou do bem. Veja que forma aonde chegamos. Enfim, e ele também relata que, conforme prevê a PEC 18 de 2011, que, pasmem, recebeu parecer favorável da CCJ, da Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara. Segundo ele, criminaliza ali a criança de um lado, coloca-se para trabalhar mais precocemente do outro e, com isso, intensifica-se o círculo vicioso da miséria, impedindo uma formação mais adequada para as crianças e adolescentes. Tenho dito, senhor presidente, repetidas vezes, no que se refere à redução da maioridade penal, que ela, por ser uma solução aparentemente fácil, porém é muito enganosa. O apelo fácil da redução da maioridade, como se ela fosse um remédio para todos os males, como se fosse acabar com a violência no Brasil e no mundo, capaz de conter a criminalidade em todos os espaços do planeta, nos afasta de atentarmos para as causas estruturais dessa violência. A delinquência e a criminalidade têm aumentado nas cidades brasileiras e a mídia relata todos os dias a participação de menores, de adultos, em infrações diversas. Essa conjunção de fatores contribui para disseminar, senhor presidente, a impressão de que os menores são os grandes responsáveis pela escalada da violência, quando, na realidade, eles são apenas vítimas. Precisamos manter nossos jovens afastados do crime, é com escola de tempo integral, é com formação, é com ensino técnico. Precisamos garantir uma vida digna para nossas crianças, retiradas das escolas e colocadas à força no trabalho. O jeito de conseguirmos isso, senhor presidente, é por meio da sua inserção social, com a educação, com redução das desigualdades, com políticas públicas de proteção e de promoção da cidadania.